Sejus Mig, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. O sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Eu convido para compor a mesa de finalização dos trabalhos do Ribeiro Júnior, nosso vice-presidente, Felipe Galego, vice-presidente, Willer Ferreira, nosso diretor financeiro, Ana Maria Bertelli, nossa diretora social, Alípio de Faria Braga, o Adilson, está presente? Adilson Tuca? Adilson, eu vou precisar que você, por gentileza, nosso diretor secretário, secretaria os trabalhos, porque a gente vai ter uma deliberação importante agora. Está previsto a gente fazer aqui o resumo de lutas. Aí, o que acontece? Coloca aí para mim o arquivo, são 6 arquivos. Coloca aí o arquivo de número 4. Quero fazer uma consulta aqui à plenária. Quem aqui esteve em algum dos encontros regionais 23 ou 24? Por favor, levante a mão. Muitos, né? Então, pode abaixar. Quem não esteve em encontro regional, não participou de nenhum encontro regional. Então, eu vejo que a maioria participou. Beleza. Eu organizei essa apresentação aqui, ela tem 37 slides, que é o resumo de luta. Calma. Eu falei o 4. 4, resumo de lutas. Então, resumir, né? Tem muita vitória, muita conquista e ainda muito mais para conquistar. Ponto. Esse é o resumo. Aí, como ele tem 37 slides, ó, eu vou ter que cortar na minha carne e não vou conseguir apresentar isso aqui. Não vou apresentar, porque não dá tempo. A gente atrasou um pouco a programação e a gente não tem tempo. Então, a gente está falando aqui de todos os assuntos, de tudo que a gente tratou, de tudo que a gente conquistou em 2022, em 2023, em 2024. É muita coisa, porque é muita conquista e ainda tem muito mais para conquistar. Tá perfeito? Não está perfeito, não. O tribunal está devendo a gente para caramba, tem muita pendência, só que eu não consigo fazer essa apresentação. Mas essa apresentação aqui que eu faria, com 37 slides, ela está no QR Code, que vai levar para a matéria, que ela vai estar lá no final. Então, vocês podem ver depois com calma, beleza? Então, eu não vou apresentar. Agora, eu quero... Está vendo? Um arquivo já foi. Agora, eu quero que ponha o arquivo 1. Pessoal, é o seguinte. A diretoria do Sejus Mig, né, nos últimos anos, a gente tem feito o resumo de lutas, e esse é o último encontro de delegados dessa gestão, né? Nosso mandato termina em março. Então, fazer uma prestação de contas, tanto da parte financeira, mas em relação às lutas, é muito importante. Só que a diretoria do Sejus Mig pensou em, dessa vez, fazer algo diferente, que é aprovar aqui, e eu vou mostrar para vocês que a gente está diante de uma instância deliberativa do sindicato, a gente aprovar as diretrizes, o nosso plano de ações e a nossa pauta de reivindicações. Tá? Então, por isso que a gente tem uma tarefa que eu pedi a presença do Adilson. Então, aqui são só 3 slides, se eu não me engano. Estatuto do Sejus Mig. O artigo 3º fala o seguinte: são órgãos de deliberação, administração e fiscalização do Sejus Mig, com as atribuições específicas definidas em seu estatuto e no regimento interno. Inciso 1, a Assembleia Geral. Hoje nós tivemos uma Assembleia Geral. Ninguém fica olhando para brinde, não, gente. Presta atenção aqui. Hoje nós tivemos uma Assembleia Geral, que é uma instância deliberativa do Sejus Mig. Qual que é o segundo... o segundo fórum deliberativo do sindicato? O encontro de delegados. Então, aqui a gente tem uma instância deliberativa do sindicato muito qualificada, porque a gente tem servidores e servidoras aqui, quase 400, tá, de quase todas as comarcas do Estado.
Infelizmente, as AGS que a gente tem feito têm dado 80 pessoas, né? Então, aqui a gente está diante de um público muito qualificado, muito participativo e muito representativo. Então, a gente está aqui diante de uma instância deliberativa do Sejusmig. O artigo 4º fala que a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação, soberana em suas decisões, respeitados os limites e preceitos contidos no Estatuto, e constitui-se da reunião dos filiados em pleno gozo de seus direitos. E, para finalizar, o encontro de delegados do Sejusmig é a segunda instância. Aqui, segunda instância, eu acho que quem fez a redação não foi muito feliz, porque pode confundir um pouco, né? Primeira instância, segunda instância, e a segunda instância estaria assim, mas aqui não. Aqui é o seguinte, a instância máxima, o artigo anterior falou que é o Estatuto. A segunda, logo abaixo, é o encontro de delegados, tá? Mas a redação não foi boa, não. Então, e competindo-lhe, olha o inciso 1, estabelecer as diretrizes e planos de lutas para o Sejusmig, com base na análise das necessidades da categoria e na conjuntura. Aí a comunicação falou que queria fazer um vídeo e não está aqui para fazer o vídeo. Não está aqui. Então, olha aqui. Então, eles que me pediram. Então, companheiros, companheiras, delegadas, delegados, o encontro de delegados, ela é uma instância deliberativa do Sejusmig e compete ao encontro de delegados, de acordo com o nosso estatuto, estabelecer as diretrizes e planos de lutas para o Sejusmig. Porque os sindicatos somos todos? Quem tem que decidir as diretrizes é toda a categoria. Então, nós vamos definir aqui agora, beleza? Então, vamos lá. Então, agora, como a gente está falando de prestação de contas, o que aconteceu? No início dessa gestão, em 2022, nós fizemos uma Assembleia Geral para definir a pauta de reivindicações da categoria. Tá? Foi uma assembleia virtual, em que nós definimos 23 pontos da nossa pauta de reivindicações. E hoje, eu sei que não está muito bom para ver aí, mas hoje eu olhei a pauta e mais ou menos 60% dessa pauta que a gente aprovou, nós conseguimos conquistar. Mais ou menos 60%. Eu acho que é um número importante. Olha lá, representatividade nas comissões, a gente está lá. Database aqui, a gente conseguiu a database 22, 23, falta 2024. Então, ainda que parcialmente. Auxílios, a gente está falando da retirada das travas, nós conseguimos retirar as travas dos auxílios. Aí vai baixando, pode ir baixando. Carreira, né? A gente falava lá do pagamento dos valores retroativos da PV 2020. Fim do limite de vagas é luta que a gente ainda tem pela frente, pode ir baixando. Segunda página, concurso público, teve a licitação, mas não foi publicado o edital, tivemos edital de remoção, conseguimos manter o teletrabalho integral fora do Estado de Minas, o 8 ainda é pauta de luta, pode passar para a próxima página, vai ser rápido. Orçamento, lotação, férias-prêmio, aqui a gente queria indenização de férias-prêmio, conseguimos aprovar, hoje é lei, é realidade, é direito nosso. Férias regulamentares, pelo menos 2 vezes por ano, conseguimos a indenização ano passado, estamos brigando pela indenização desse ano. Lei Complementar 173, conseguimos vencer isso aqui lá no Tribunal de Contas do Estado. Né? Pode ir passando, descendo, tem uns que a gente continua lutando. Dispensa de registro de ponto, conseguimos para alguns. Conversão do tempo especial em tempo comum, conquistamos também. Pode tirar esse arquivo. Então, aqui eu fiz o cálculo, com a ajuda da inteligência artificial, e mais ou menos 60% a gente conquistou. Arquivo número 3. Aqui é conjunto Sejusmig Sinjus, a gente reapresenta, atualiza, e apresenta a pauta de reivindicações na primeira reunião que a gente teve com o presidente Corrêa Júnior. Vai baixando aí. É assinado, acho que por mim, pelo Alexandre Pires. Vai baixando. Olha lá. Eduardo Couto, Alexandre Pires. Aí já é a pauta de reivindicações. Pode ir para a próxima página. Aqui é a pauta atualizada, né? 24 itens. Pode tirar. E colocar o arquivo 5, que é o arquivo que a gente vai trabalhar em cima dele agora. Então, pessoal,
com base nas visitas às 298 comarcas do Estado de Minas, muitas já foram revisitadas, com base nos encontros regionais que nós fizemos e com base nas discussões que nós tivemos aqui, a diretoria do Sejusmig propõe nós aprovarmos aqui, hoje, uma resolução, a resolução política do 25º Encontro de Delegadas e Delegados do Sejusmig. Essa resolução, ela tem princípios, diretrizes que o sindicato deve seguir. Não é Eduardo deve seguir, é o sindicato. Não interessa quem vai estar aqui o ano que vem. Quem estiver aqui o ano que vem vai ser aprovado aqui ou rejeitado, não sei, em parte ou totalmente, por uma instância deliberativa do sindicato, que é o encontro de delegados. Então, a gestão sindical tem que seguir, ok? São quantos princípios que a diretoria, a partir dessa coleta, pode baixar? Pode baixar. 5, 6, pode baixar, pode ir para a próxima página. Pode baixar mais um pouquinho. Aí quem perguntou, Eduardo, onde é que você estava? Onde é que você estava? Que não te vi lá, tinha música ao vivo. A gente estava reunido, trabalhando em cima disso, né? E aí tinha uma discussão sobre terceirização, qual a diretriz que a gente vai colocar a partir das discussões, da terceirização, inteligência artificial. Pode baixar mais. Pode baixar. Então, são 20 diretrizes para a gente poder atuar. E aí a gente vai aprovar ou rejeitar, avaliar aqui a pauta de reivindicações. Agora, como que eu proponho a metodologia desse trabalho? Seguinte forma, a gente vai ler, certo? Quem tiver algum destaque, olha, não concordo com a parte do texto. Se o destaque for supressivo, para suprimir, ali tem, por exemplo, reforçar as frentes de luta. Não concordo. Acho que o sindicato tem que lutar sozinho. Aí faz um destaque supressivo. Estou dando um exemplo bizarro, mas um exemplo. Aí faz um destaque supressivo. Quem tiver um destaque modificativo, fala, destaque, eu quero modificar tal item. Aí, no final, a gente vota em bloco, ressalvados os destaques. Depois a gente vota os destaques. Eduardo, eu quero incluir. Quem quer incluir não precisa falar nada nesse momento. Depois que a gente aprovar o texto base, aprovar os destaques ou rejeitar, aí a gente abre as inscrições para quem quer incluir. Olha, eu tenho uma demanda aqui que ficou de fora. É um destaque para incluir, inclusivo. Aí a gente submete à plenária. Se não tiver nada polêmico, em bloco. Se for polêmico, 1 a 1. Todo mundo entendeu a metodologia? Isso aqui é uma proposta da diretoria feita com base, como eu disse, nas visitas às 298 comarcas, nas sugestões que a gente recebe pelos vários canais e nas discussões que a gente teve aqui. O colega quer se inscrever? Antes de começar? Então pode vir aqui e pegar o microfone. É uma questão de ordem? Tá. Então a gente tem uma questão de ordem. Tempo 3 minutos, o William de Paraguaçu. Boa tarde. Vou tentar ser breve, tá? E vou tentar não ficar exaltado, que é a minha característica. Eu vou ler para vocês aqui uma discussão que houve num grupo do qual eu fui incluído semana passada, para depois a gente começar a discutir essa questão que está aqui posta hoje. Bom dia. Na questão da falta de interesse do sindicato em nos defender, eu acho que a saída seria todos os funcionários abandonar o sindicato, sair do sindicato. Quero ver como eles vão sobreviver sem o apoio financeiro da classe. Outra fala. Melhor trocar a diretoria, se for o caso, colocar pessoas que nos representem. Outra fala. Bom dia. Sim, desfiliação geral. A fala do William. Minha fala. Boa tarde. Compreendo a aflição que todos estão passando por causa do desmantelamento do serviço público patrocinado pelo projeto de direita, aí incluído o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O que eu não posso aceitar é que trabalhador continue com viseira e prefira colocar a culpa nos sindicatos, ao invés de fazer uma autocrítica, se olhar no espelho e admitir que estamos na merda, desculpa a expressão,
é porque nós mesmos legitimamos os desmandos do patronato ao não se unir, não se mobilizar, não resistir e não lutar contra quem verdadeiramente nos oprime. Enquanto os trabalhadores continuarem olhando cada um para o seu próprio umbigo e não adotar uma atitude coletiva e de classe, estaremos fadados ao insucesso. Percebo que poucas pessoas aqui estão conscientes de que querem realmente o nosso inimigo. Dito isso, por favor, dito isso, eu preciso fazer duas perguntas, uma para a diretoria do sindicato e uma para vocês. A primeira é para vocês, tá? E vocês não vão me responder agora não, vocês vão ruminar isso, tá certo? O que é que nós, porque eu sou vocês também, o que é que nós, delegados e representantes do sindicato, nas nossas comarcas, estamos fazendo efetivamente para aproximar a nossa base que está descontente com a diretoria do sindicato, tá certo? Para que nós possamos reverter e termos uma Assembleia Geral extraordinária, não apenas com 80 pessoas, como o nosso presidente falou, né? Mas com mais de 400 pessoas, como nós temos aqui no encontro hoje. O que é que nós estamos fazendo? Reflitam. Pergunta para os senhores diretores do sindicato. Algo está errado. E eu queria ter feito essa pergunta com todos os outros sindicatos aqui na mesa. Algo está errado, eu estou falando isso já tem um tempão. Vocês que estão na liderança precisam perceber isso e buscar estratégias e formas de reaproximar a base. Porque se nós não unirmos e não disputarmos coletivamente os nossos direitos, nós vamos continuar acumulando derrotas. Por quê? Porque numa mesa de negociação, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, ele sabe que nós não estamos mobilizados. Porque quando o sindicato procura a mobilização, aparece meia dúzia de gato pingado nos atos. Tá certo? E aí, para concluir, é sobre essa discussão aqui. Nós não podemos assumir a responsabilidade sozinhos de decidir a mudança do regulamento do estatuto, tá? Porque nós temos o compromisso de representar a base, mas nós não podemos decidir pela base. Então, que a Assembleia Geral Extraordinária seja convocada para decidir isso, e que nós 400 aqui, mais os outros que puderem ir, estejam lá para poder decidir. Jamais decidir por eles. Obrigado pela contribuição. Obrigado pela contribuição, colega William de Paraguaçu. Não foi uma questão de ordem, foi uma contribuição dele, uma manifestação que é legítima, é democrática e, por respeito à democracia, foi concedido. Tá? Agora é o seguinte, só para esclarecer, nós não estamos propondo mudança estatutária. Mudança estatutária somente com Assembleia Geral e tem quórum. O quórum é convocado especificamente para alterar o estatuto, ela tem quórum de 1/7. Tá? Então, a gente não está discutindo aqui alteração estatutária, não. O que nós estamos discutindo é algo que é competência do encontro de delegados, tá? Que é estabelecer as diretrizes para a luta, para o próximo trimestre e para 2025. É isso que nós estamos fazendo aqui. A solicitação desse grupo, chegou até mim, evidentemente, é fazer uma GE para definir os rumos da luta. O que nós estamos fazendo aqui agora, numa instância deliberativa, que está abaixo da GE, mas que está mais qualificada e mais representativa, porque nós temos mais servidores para discutir exatamente os rumos da luta. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Alguém tem alguma questão de ordem com relação ao que está sendo proposto aqui? Então, beleza. Emenda supressiva. Só levantar o crachá e falar destaque. O Adilson, nosso diretor secretário, vai anotar o nome do servidor e o item que está sendo destacado. Emenda modificativa, destaque. Se for para incluir, colegas, aguardar ao final a gente abre a palavra se for para incluir algum item. Então, vamos lá. Lá no início. Olha, eu vou fazer a leitura. Você não concorda, você quer que exclui. Você fala destaque. Sãozinha de senador Firmino, destaque. Aí nós vamos anotar. Se for para retirar ou modificar o que está no texto, que é uma minuta da diretoria com base naquilo que eu falei. Se for para incluir alguma coisa, é no final, depois de votar o texto, a gente vota as inclusões. Perfeito?
Se tiver destaque, a gente vai voltar ao texto, ressalvados os destaques, porque o destaque a gente vota separadamente. Então, vamos lá. No início do texto, gente, início, resolução política do 25º Encontro de Delegadas e Delegados do Sejusmig. As delegadas, delegados e demais servidoras e servidores filiados ao Sindicato do Servidor... Só lembrar de uma coisa aqui. O colega falou de tem que ter alguém aqui. Tem eleição em março. O nosso mandato está terminando. Tá? Então, deixar muito claro que vai ter eleição em março. E a gente respeita muito o processo democrático. Por isso que eu sempre falo, se eu estiver aqui o ano que vem, eu não sei, eu não fiz concurso para sindicato. Eu fiz concurso para o tribunal. E se eu tiver que voltar para a comarca de Buritis, eu volto tranquilamente para fazer meu trabalho. Então, teremos processo eleitoral democrático em março, aberto a todo e qualquer filiado. Voltando. Resolução política do 25º Encontro... Pode. Resolução política, ela perguntou se pode colocar no site, para quem quiser acompanhar, e no QR Code, falei que pode, tá? Claro, evidente, que é transparente. Resolução política do 25º Encontro de Delegadas e Delegados do Sejusmig. Quem quiser fazer destaque, fala bem alto. Destaque! Beleza? As delegadas, delegados e demais servidoras e servidores filiados ao Sindicato de Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, Sejusmig, estiveram reunidos na cidade de Caeté, no período de 17 a 20 de outubro de 2024, no 25º Encontro de Delegadas e Delegados de Sejusmig, nos termos do artigo 3º, inciso 2, combinado com o artigo 10, inciso 1, ambos do Estatuto da Entidade, foram aqueles artigos que eu mostrei nos slides, com o objetivo de analisar a conjuntura política, avaliar as ações desenvolvidas durante a gestão 22-25, avaliar, aprovando ou rejeitando as contas da entidade nos últimos períodos e definir prioridades e iniciativas para o último trimestre de 2024, bem como para o ano 2025. Como resultado do debate coletivo, aprovou-se a seguinte resolução política. Isso é uma minuta que está sendo submetida a vocês, é uma proposta, tá? Esse documento está em PDF e o próximo documento ali é o documento no Word, para a gente já trabalhar nele, viu? 1. O Sejusmig continuará empenhado na luta pela preservação e ampliação dos direitos da categoria, valendo-se de todos os meios e recursos necessários, desde as negociações com a administração do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, na mesa permanente de negociações e fora dela, sem prejuízo de outras medidas e instrumentos de luta, tais como envio de ofícios e requerimentos administrativos, participação em reuniões extraordinárias, visitas aos setores estratégicos do TJMG, participação em comissões e grupos de trabalho, lançamento de campanhas conjuntas ou individuais, realização de reuniões virtuais e presenciais com a categoria, convocação para atos, mobilizações e protestos presenciais e virtuais, convocações para Assembleia Geral Extraordinária, deflagração de estado de greve, paralisações parciais e, em última análise, greves de advertência e greve geral por tempo indeterminado. 2. O Sejusmig se manterá na luta em defesa do concurso público como forma de acesso ao serviço público, se posicionando contra a terceirização e adotando medidas que impeçam o avanço da terceirização e da precarização da força de trabalho do TJMG, notadamente, criação de novos cargos terceirizados e ampliação das atribuições dos cargos já existentes, para que o déficit de servidores existente seja suprido via concurso público, remoções ou pelo Instituto da Readaptação. Nesse sentido, o sindicato deverá intensificar a luta pelas nomeações no concurso público regido pelo edital 01/2022, bem como pela publicação de novo edital de concurso para o cargo de oficial judiciário e especialidades, oficial judiciário e comissário da infância e da juventude. 3. Intensificar o enfrentamento aos assédios moral e sexual, ao racismo, machismo, classismo, que é o preconceito em relação à classe social, etarismo, capacitismo, transfobia, homofobia, gordofobia, xenofobia, preconceito religioso e todas as formas de discriminação no âmbito das relações de trabalho no TJMG. 4.
intensificar as ações em defesa das pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida, ampliando a inclusão dessas pessoas no âmbito do TJMG. 5. Ampliando a inclusão dessas pessoas no âmbito do TJMG. Oi? Você quer incluir algo? Ou você quer modificar esse artigo? Não, peraí. Você quer modificar esse artigo? É emenda modificativa. Então, anota aí, Tuca. Emenda modificativa no item 4 da Mônica de Pouso Alegre. Então, quando a gente for votar o texto, só para vocês entenderem, a gente vai votar o texto e o 4 vai ficar de fora. Porque aí a gente vai votar separadamente o 4. Certo? Não é assim não. É o seguinte, você só vai falar, você não vai fazer agora a emenda. Você só tem que falar assim, eu tenho uma emenda modificativa do item tal. Ele vai anotar aqui. No final que a gente vai falar. Você tem alguma emenda para fazer? Ao que foi lido até agora? No 2, item 2, emenda modificativa no item 2, Sãozinha. 1. Sãozinha, senador Firmino, item 1. O texto está disponível. Retirou? Retirado o destaque modificativo da Mônica, no item 4. Destaque no 3, fala o nome. Sexismo não está dentro do machismo, não? Tá não? Então tá. Então eu não posso fazer isso. Eu não posso acolher de ofício porque é a plenária. Nome. Porque se eu acolher, eu tive vontade de acolher de ofício, mas aí eu estou suprimindo a instância deliberativa. Não posso fazer isso. Quase que eu acolhi de ofício. Massa de Caratinga, destaque. Item 3. O seu destaque é em qual item, Sãozinha? 1. Destaque no 2. Então tem destaque no 1, no 2 e no... Peraí, deixa eu organizar aqui. Eu preciso de funcionários do Sejusmi com microfone desse lado, microfone desse lado. Vocês vão chamar um funcionário, a pessoa vai falar, meu nome é tal, de comarca tal, estou com destaque supressivo, modificativo no item tal. A gente precisa organizar e falar no microfone, senão não dá. Vamos começar de novo, então. Microfone, funcionários, microfone, um de cada lado. De preferência, um mais na frente, outro mais atrás, senão a gente não vai conseguir finalizar isso aqui. Não, eu preciso de microfone, a pessoa falar qual que é o destaque, qual que é o nome, qual que é a comarca. E, gente, vamos ser objetivo, tá? Vamos ser objetivo, prático, racionais. Vamos lá. Pode falar. Eduardo. Flávio Mendonça, comarca de Belo Horizonte. Eu tenho um destaque aditivo no item 2. Modificativo certo. Aditivo no item 2. Tá. Beleza. Modificativo aditivo no item 2. Flávio Mendonça. Tá. Elisete de Sete Lagoas, aditivo no item 2. Talvez também. Às vezes, o pessoal fica nos próximos. O problema é esse também. Vamos lá, item 4. Intensificar as ações em defesa das pessoas com deficiência. Se a gente não falou ainda, a pessoa precisa levantar a mão, chamar um funcionário e pedir o microfone. A gente não consegue escutar daqui. Pela ordem. Presidente, do lado de cá, ó, esquerda, sua esquerda. Sim. Pela ordem. Sim. Sugestão. Como o senhor falou, o funcionário do Sejusmi fica aqui numa mesa, a pessoa chega em fila e dá o nome e tudo. Depois vai lá e fala qual é o assunto. Por quê? Ele quer mudar a letra A, o outro quer mudar a letra A, o outro quer a letra A, vai interromper toda hora. Fica aqui uma mesa e resolve. Tá.
Pessoal, então vamos fazer Obrigado. assim. Então vamos fazer assim. O diretor secretário, então, talvez, o Tuca, você possa sentar lá. Eu vou fazer a leitura completa. Quem tiver destaque, fala com você. Item tal. A gente nem chegou na pauta de reivindicações, não. Aqui é as diretrizes com 20 itens. Depois nós temos a pauta de reivindicações com 23 itens. Aqui não é pauta de reivindicações, não. Aqui são diretrizes. Depois vem a pauta. A gente não vai sair daqui. Então eu vou fazer a leitura. Quem tiver destaque vai passar vai passar para o Adilson qual que é o item. Por favor, pessoal. Vai passar para o Adilson. Eu tenho um destaque do item tal. Meu nome é fulano de tal. A gente não está falando de incluir outros itens. É de modificar ou suprimir. 4. Intensificar as ações em defesa das pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida, ampliando a inclusão dessas pessoas no TJMG, no âmbito do TJMG. 5. Lutar para que seja garantida aos trabalhadores e trabalhadoras condições de trabalho adequadas e dignas em todas as comarcas do Estado. 6. Continuar a luta em defesa da saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como pela garantia de auxílio saúde digno para a categoria. 7. Lutar pela valorização dos demais auxílios da categoria, alimentação, transporte e creche, pela valorização das verbas indenizatórias devidas pelo cumprimento de diligências externas e pela majoração do padrão de vencimento referência para a definição do valor do adicional por periculosidade. 8. Ampliar a luta em defesa da carreira dos servidores, pela ampliação dos recursos destinados às promoções, pela ampliação das vagas e para revogar o limite legal em cada classe das carreiras. 9. Defender, junto ao TJMG, o direito à permuta e remoções, garantindo a publicação periódica e frequente de editais, com periodicidade previamente definida, garantindo previsibilidade aos servidores, possibilitando aos interessados escolher mais de uma comarca de destino, além de promover a retirada da trava para as remoções, a qual exige a existência de superávit de servidores na unidade de origem para inscrição nos processos. 10. Intensificar a luta pela garantia da recomposição salarial prevista na Lei Estadual 18.909 de 2010, garantindo o envio célere do PL da Database 24 à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ALMG, bem como das recomposições seguintes, evitando a formação de passivos. 11. Intensificar a luta perante o TJMG para que haja isonomia no pagamento dos passivos devidos aos servidores em relação à classe dos magistrados, notadamente em relação à indenização de férias regulamentares, indenização de férias prêmio, indenização dos plantões judiciais, pagamento do auxílio creche retroativo e devolução do imposto de renda descontado indevidamente. Aqui tem um erro material, a gente vai alterar, é sobre os juros da URV. Eu digitei errado. Além disso, o sindicato deve intensificar a pressão e a mobilização pela garantia de outros direitos pecuniários, a exemplo dos retroativos da Database 23, PV 2022 e o pagamento retroativo pelas 2 horas a mais trabalhadas pelos ocupantes dos cargos em comissão. 12. Utilizar de todos os instrumentos legais cabíveis para evitar que a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, RRF, possa prejudicar os direitos da categoria. 13. Somar esforços na luta pelos direitos dos servidores públicos aposentados, em especial pela aprovação da PEC 6 de 2024, PEC Social, que prevê a extinção gradativa da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e seus pensionistas. 14. Intensificar as lutas nacionais contra os retrocessos nos direitos dos servidores públicos, em especial contra a reforma administrativa, PEC 32 de 2020, dentre outros ataques. Todos que vierem a ser propostos que ataca, retira e é retrocesso para os servidores. 15. Defender a previdência pública dos servidores, intensificando a luta contra novas contra-reformas da Previdência, em especial contra a PEC 66 de 2023, aquela que equipara os regimes previdenciários, foi falado aqui, que prevê a equiparação dos regimes previdenciários estaduais e municipais à Previdência Federal. 16. Atuar em defesa da categoria na implementação de novas tecnologias, em especial o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário de Minas Gerais, cobrando do TJMG a efetiva participação dos representantes dos trabalhadores nesse processo. A gente discutiu hoje, né? Está bem atual. 17.
Atuar na garantia dos direitos dos servidores e servidoras em teletrabalho, impedindo a retirada de direitos, exigência de metas abusivas, prática de assédio moral presencial ou virtual, favorecendo o trabalho saudável, o direito à desconexão e à convivência familiar. 18. Participar e fortalecer, isso que foi a Beatriz Cerqueira que trouxe essa mensagem para a gente. Participar e fortalecer as frentes estaduais e nacionais, organizadas para a defesa do serviço público e seus servidores. Em especial, todos os Sejusmig já faz parte, mas a gente deixa como premissa, né, para ninguém querer depois sair e desfiliar. Participar e fortalecer as frentes estaduais e nacionais organizadas para a defesa do serviço público e seus servidores. Em especial, Frente Mineira em defesa do serviço público, Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social Pública e Movimento Nacional de Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas MOSAP. 19. Integrar e fortalecer as entidades sindicais e associativas às quais o Sejusmig é filiado, em especial a FENAJUDE e a SJB. 20. Atuar para a conscientização política da categoria, buscando a compreensão do seu lugar na luta de classes. Então, essas são as diretrizes, com base em todas as discussões, viagens, visitas, encontros regionais. Beleza. Pauta de reivindicações da categoria. Essa pauta nós entregamos já ao presidente do Tribunal de Justiça. E, o Sinjus fez uma AGE, né, Alexandre? E o Sinjus também ratificou essa pauta aqui. Teve algum item lá que vocês acrescentaram? Alguma questão específica da segunda instância? O que vocês acrescentaram lá? Que não estava na nossa pauta. Que aí a gente vê se coloca aqui também. Os aposentados acrescentaram uma pauta que foi a transformação do auxílio alimentação que recebe hoje na ativa para um auxílio medicamento ou o nome que for melhor posterior. Com a justificativa, só rapidinho, que o tribunal já tem essa despesa, consequentemente, se convertesse isso no ato da aposentadoria, não teria um acréscimo na despesa. Então, os nossos aposentados defenderam isso e nós acrescentamos essa pauta que a gente ia passar. Não, então, beleza. Eu acho que a gente deve incluir aqui também, né, a contribuição dos companheiros da segunda instância, né? Vamos lá, pauta de reivindicações da categoria. A plenária, presente ao 25º Encontro de Delegados e Delegados Sejusmig, aprovou ainda a seguinte pauta de reivindicações a ser enviada ao presidente do TJMG. Reiterada na reunião da Mesa Permanente de Negociações agendada para o dia 29 de novembro de 2024 e que deverá ser defendida pelo Sejusmig de forma incessante. Então, a gente vai encaminhar isso semana que vem, via ofício, para o presidente do tribunal, formalmente, que nós aprovamos aqui, vamos reiterar na mesa, no dia 29, e vamos defender de forma incessante. 1. Mesa de negociações. Manutenção da mesa permanente de negociações entre a administração do tribunal e as entidades sindicais, com a participação do presidente do tribunal, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, nos encontros mensais e definição do calendário anual de reuniões. Database 23. Implementação do índice de 418, já está previsto, tá? Nesse contra-cheque de outubro, com crédito de novembro. E pagamento integral dos valores retroativos devidos. Então, tem uma parte que está definida e uma parte que está pendente. Database 2024. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa, posto que o anteprojeto já foi devidamente apreciado e aprovado pelo órgão especial do Tribunal. Auxílio Saúde. Reajuste para um valor digno, com a implementação do acréscimo de 50% previsto no artigo 5º, parágrafo 5º da Resolução 294 CNJ. Próximo. 5. Indenização dos plantões judiciais. Retomada. Tá. Depois eu pego. Tem como mandar? Que aí a gente acrescenta aqui no final. Indenização dos plantões judiciais. Retomada dos pagamentos dos plantões judiciais aos servidores e servidoras com periodicidade mensal. Pagamento pela jornada de 8 horas. Implementação da Lei Estadual 24/2003 está previsto também, confirmado para agora, mas tem um retroativo. Tá, bem como pagamento dos valores retroativos devidos desde 1º de 1 de 2004. Aqui a gente pode atualizar e colocar só a parte que está faltando, né? Em relação à implementação, a gente pode colocar só os valores retroativos, pagamento integral, e aqui só o pagamento retroativo, porque... ou então a gente espera também, né?
Melhor esperar sair o contra-cheque. A gente não tem contra-cheque ainda, né? Já aconteceu agora há pouco de vir promessa descumprida, vamos deixar. O Rui já ia me trucar ali, eu já saquei. Jornada de 8 horas, servidores aposentados. Aquele problema de quem aposentou entre 19 e 22. Implementação da tabela salarial de 8 horas aos servidores que aposentaram entre 19 e 22 e que cumpriam efetivamente essa jornada em observância ao princípio da paridade. Regulamentação da opção pela jornada de 8 horas aos demais servidores. A. Participação efetiva e democrática dos sindicatos na construção da regulamentação. Foi garantido, a gente quer ver o ato. Foi garantida a participação, falta o ato. B. Reabertura do prazo para opção pela jornada de 8 horas aos ocupantes de cargo e comissão. Teve gente que não fez opção e a gente pleiteia a reabertura. Isso aqui não atrapalha a vida de ninguém, mas os colegas querem ter a oportunidade de fazer a opção. Uma nova oportunidade. C. Previsão para que os servidores que foram promovidos ao cargo de oficial de apoio B até a PV de 2013 e que não foram nomeados ao cargo em comissão ou uma vez nomeados foram posteriormente exonerados, possam fazer opção, caso queiram, pela jornada de 8 horas. Esses servidores eram obrigados a trabalhar 8 horas, mas recebiam por apenas 6, sendo que a medida corrigirá essa injustiça em relação a esse pequeno grupo de trabalhadores. O RV. Quitação do saldo referente à devolução do imposto de renda descontado indevidamente sobre os juros da URV ou estabelecimento de calendário de pagamentos até a quitação do passivo. Tem um calendário aí, mas não sei se será suficiente para quitar quem tem valores maiores. Juros e correção monetária. Demais pagamentos feitos em atraso. Determinação para que todos os pagamentos realizados em atraso pelo TJMG retroativo sejam acrescidos dos juros legais e correção monetária, evitando-se a judicialização de questão já pacificada. Teto remuneratório. Adoção do teto remuneratório no TJMG, considerando a integralidade do subsídio dos ministros do STF, conforme já pacificado e recentemente referendado pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso está no CNJ, eu estive lá semana passada com o doutor Humberto Luquezzi, não está mais aqui, doutor Humberto Luquezzi e doutor João Vitor, entregando memorial para a conselheira Daiane Nogueira de Lira, que é a relatora desse procedimento. Indenização de férias-prêmio. Definição do procedimento para indenização de férias-prêmio aos servidores ativos, bem como estabelecimento de calendário de pagamento aos servidores ativos e aposentados. Em relação aos servidores aposentados, que ajuizará a ação, muitos estão enfrentando dificuldades para a homologação do acordo nos autos. Indenização de férias regulamentares. Definição de calendário de indenização das férias regulamentares suspensas com pagamento ainda no ano de 2024. Remoção. Publicação de novo edital de remoção, excluindo o item 2.1.1 do último edital, que foi o 0124, permitindo a inscrição de todos os servidores ocupantes do cargo de especialidade oficial e judiciário interessados na remoção. 15. Concurso público. Nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital 01/22 e publicação do novo edital para o cargo de oficial judiciário. Especialidades, oficial judiciário e comissário da infância e da juventude, observando os critérios da regionalização e respeito às cotas, conforme acordo referente ao edital 01 de 22. Carreira. A. Reposicionamento dos servidores promovidos no processo classificatório da PV 22 e pagamento integral dos valores retroativos. B. Aqui estava a abertura das inscrições, só que como as inscrições já abriram, aí a gente mudou para celeridade na análise das inscrições da PV 23. C. Retomada das discussões visando a alteração e simplificação das regras da PV, objetivando a celeridade dos processos, com a garantia da participação dos sindicatos na definição da nova sistemática. E D. Fim do limite de vagas previsto na legislação, que é a grande luta nossa. Auxílio creche. A. Pagamento dos valores retroativos do auxílio creche aos servidores nos mesmos moldes do quanto efetivado aos magistrados. Faz referência aos ofícios. B. Extensão do auxílio creche durante toda a infância dos dependentes dos trabalhadores, ou seja, até 12 anos incompletos, conforme definição prevista para o termo criança, no Estatuto da Criança e Adolescente ECA. Auxílio transporte proporcional. Pagamento dos valores retroativos devidos, conforme requerido. Aqui, a gente conquistou o auxílio transporte proporcional aos servidores em teletrabalho híbrido, agora a gente cobra o retroativo. Adicional de periculosidade. Alteração do padrão de vencimentos para cálculo do adicional de periculosidade. Conforme requerido, faz menção aos ofícios. Teletrabalho.
Regulamentação da exclusão dos grupos prioritários para cálculo do percentual máximo de 30% de servidores em regime de teletrabalho. B. Revogação da obrigatoriedade do exame periódico de saúde presencial aos servidores em teletrabalho. C. Revogação da necessidade de abono de ponto pelos gestores. Novas tecnologias, que a gente discutiu hoje. Participação efetiva e democrática das entidades sindicais nos processos decisórios que envolvam a utilização de novas tecnologias. A exemplo das centrais de processamento eletrônico, CPS, e do uso da inteligência artificial no TJMG. Orçamento. Garantia da participação das entidades sindicais no processo de construção do orçamento do TJMG para o ano seguinte. Não é só para o ano que vem, não. Que o ano que vem a gente também tenha para o ano seguinte, para o ano seguinte e para o ano seguinte. Que a gente não pode ir lá só ver qual que é a proposta, não. A gente tem que participar de forma democrática. Condições dignas de trabalho é o item 23. Compromisso da administração do TJ em ofertar condições adequadas e dignas de trabalho para os trabalhadores do Poder Judiciário Mineiro em todas as comarcas do Estado. O que não vem sendo observado, a gente cita exemplos, a exemplo das condições atuais da unidade Milton Campo e da comarca de Bambuí. São só exemplos, que são um dos piores exemplos que a gente tem, mas tem questão de condições de trabalho para resolver em muitas comarcas. Assessores de juiz, equiparação e isonomia aos assessores desembargadores. Então, nós lemos a minuta. Agora vou dar uns minutinhos só para verificar onde tem destaque, para a gente retirar da votação aqui onde tem destaque. Aí a gente vai votar em bloco o texto, ressalvados os destaques. Tá? Para a gente poder discutir os destaques. É com a Dilson. Acrescentar um item, aí é depois. Primeiro a gente vota o texto, destaque, depois acréscimos. Eu vou passar aqui para o Rui, porque, falando a verdade verdadeira, eu preciso ir no banheiro. O que acontece? A gente propôs uma metodologia, houve uma concordância. Você tem algum destaque, é só você encaminhar aqui o seu nome, que a gente vai dar a palavra ao final. Agora, aqui, quando a gente está nesse tipo de organização, para 400 pessoas, a gente abre no primeiro momento para questão de ordem, e aí o nosso presidente... Só um minuto que eu estou respondendo a colega aqui. E tem que ser questão de ordem mesmo, que a primeira manifestação, infelizmente, não era questão de ordem. E a gente, em respeito... Calma, pessoal, calma. Questão de ordem, todo mundo, você milita, atuante no Conselho de Assistentes Sociais, a gente sabe muito bem quando é questão de ordem e quando não é. A proposta do colega lá foi questão de ordem, sobre metodologia, de recepcionar e tudo. Desabafo de rede social não é questão de ordem, companheiro. Por favor, primeiro eu estou respondendo a colega aqui. São duas aqui que nos provocaram. Aí você pode colocar aqui já para a mesa a proposta sua de inclusão, né? Que aí, ao final da votação, o Eduardo fará isso. Por favor, só passar seu nome, comarca e tudo. Agora, questão de ordem, está sendo levantado pelo Renato. William. Vão aguardar o nosso presidente, que aí a gente já conduz sua questão de ordem. Enquanto isso, o pessoal está processando aqui todas as propostas que foram de inclusão, e antes da gente ler e passar a metodologia, nós vamos te dar a palavra para a questão de ordem, desde que seja questão de ordem. Aguarda só um instantinho. Dois minutos só, pessoal. Não tem estresse, está caminhando muito bem, tem muita proposta para ser conquistada ali. É só questão de metodologia mesmo. Essa instância é muito qualificada para deliberar sobre tudo. Todo o processo democrático será muito respeitado, né? Desde a eleição de vocês, as inscrições, tudo isso está sendo muito bem observado. 25º encontro, um momento histórico. Todo mundo acompanhou aqui as estratégias todas de luta, com os consultores, com o nosso jurídico, com as parcerias. A Beatriz falou muito sobre isso, as parcerias que a gente tem com inúmeras entidades parceiras, parcerias que funcionaram muito bem por ocasião dessa luta contra o regime de recuperação fiscal, da luta que a gente fez contra as reformas previdenciárias, seja as lutas em Brasília, em relação à reforma administrativa, seja a reforma da Previdência. Então, tem muita estratégia, tem muita qualidade aqui, e vocês têm muito a contribuir. Só aguardando um pouquinho, que aí essa questão de ordem, eu prefiro que a gente já faça sob a condução da nossa presidência mesmo. Eduardo, só para você atualizar,
tem uma questão de ordem, reinscrição do William de Paraguaçu. Eu só fiz uma ponderação que a gente vai observar desde que seja efetivamente questão de ordem. Se não, a metodologia que a gente apostou. Aí essa triagem da questão de ordem, você dá uma analisada, por favor. Qual que é o artigo do Estatuto, questão de ordem? É o artigo que foi demonstrado ali, tá? A questão é muito simples, gente, tá? Segundo o Estatuto, a primeira instância de deliberação é a GE, tá certo? E aí eu quero ponderar o seguinte: ninguém recebeu esse material nas bolsas, ninguém, né? Isso foi apresentado agora. E nessa correria a gente pode incorrer em erro. Então, antes de se votar destaque ou não destaque, acrescentar alguma coisa, que se vote se a gente vai deliberar isso agora ou não. E se votar não deliberação, que a gente parta para uma GE. Beleza. Olha só. Essa questão de ordem que antecede a apreciação. Só explicando uma questão aqui, que é o seguinte: como eu expliquei aqui algumas vezes, esse documento ele foi construído, inclusive, com base nas discussões aqui. Ela é a resolução do nosso Congresso. Muitas questões que foram discutidas aqui neste Congresso, que o Estatuto chama de encontro de delegados, mas que é um congresso, elas foram inseridas no documento. Mas essa presidência acolhe a questão de ordem do companheiro, eu compreendo que é uma questão de ordem justa, e a gente coloca em votação se a plenária quer apreciar e aprovar a resolução, que é muito comum isso acontecer num congresso, você ter a resolução do congresso. Muitas vezes eles chamam de carta, né? A carta de Caeté. Aqui vai ser a resolução do Congresso de Caeté, do encontro de delegados em Caeté. Isso é muito comum acontecer. Isso é uma resolução política da linha que a gente vai seguir nos próximos meses. Tá bom? Mas tranquilo, a gente acolhe a questão de ordem. Esta plenária aqui é uma instância deliberativa. Pelo Estatuto, a instância máxima deliberativa é a Assembleia Geral Extraordinária, que nós tivemos hoje de manhã, mas aqui é uma instância deliberativa também, que é a plenária. Como eu disse, foi construído com base nas visitas, nos encontros e nesse evento. Então a gente coloca em votação de forma democrática. Se a plenária entende que nós temos que deliberar sobre esse documento, aprovando ou rejeitando, que inclusive a plenária pode rejeitar a resolução. Né? Então, assim, é só a plenária rejeitar o documento. Né? Mas tudo bem. Vamos fazer a questão de ordem, então, que é a seguinte: se a plenária concorda em aprovarmos nesse Congresso uma resolução política, é isso. Analisar, deliberar e aprovar ou rejeitar uma resolução política. Se for não, a questão de ordem acabou. Eu só espero que não seja para a gente acabar nosso evento logo, porque isso seria uma irresponsabilidade. Agora, porque acham que realmente nós não devemos ou não há tempo para discutir, repito, são questões que a gente está trabalhando no cotidiano. E aí a gente para por aqui, tá? E não teremos uma resolução política do 25º Encontro de Caeté. Gente, a maioria que me conhece, Sãozinha de Senador Firmino, me escutem, por favor. Eu demorei para entender. Eu só entendi depois que o Eduardo explicou o que ele está querendo que a gente faça. É o que eu quero falar para vocês. O que é isso aqui? É a carta de lutas que a gente fazia antes, só mudou o nome. Todo encontro de delegados, a gente faz, se eu estiver errado, me corrija. Todo encontro de delegados, a gente fazia uma carta de lutas que o sindicato de diretoria ia brigar por nós no ano seguinte. Entendi certo, Eduardo? Isso, é isso. Então, entendi certo. Vou falar mais um minutinho. Nós estamos, vou só o português claro, estamos votando a carta de lutas, as lutas que a gente quer que o sindicato, que a diretoria brigue por nós ano que vem. Só isso. Só isso. É isso que nós vamos votar. O colega retirou a questão de ordem, que ele ia falar o seguinte: a gente vai votar duas vezes a mesma coisa, e não é.
essa votação que ele está propondo é que a gente não delibere sobre uma resolução política, que a gente não tenha essa discussão aqui. Se a gente põe em votação e vocês rejeitarem, vocês estão rejeitando aquela resolução política que está sendo proposta. Então é diferente, não é a mesma coisa. Não é votar duas vezes a mesma coisa. Pessoal, só queria colocar o seguinte, da mesma forma que o colega se colocou contra a votação, eu acho importante que todo mundo aqui reflita sobre o prejuízo de a gente não aprovar uma deliberação, porque tudo que está aqui é de interesse nosso. E se a gente não deliberar hoje, o sindicato, segunda-feira, não vai poder mandar um ofício para o tribunal, o que vai contribuir mais ainda para retardar. E quem quiser mudar, amanhã convoca uma nova AGE e modifica a carta. Mas a gente não pode ficar mais no prejuízo. Não. Peraí, já está maduro. O colega defendeu e fez a reinscrição e o regimento aprovado só garante uma reinscrição. Então, sobre esse tema, o regimento interno que nós aprovamos garante uma inscrição e uma reinscrição. Você fez uso da inscrição e da reinscrição. Nós vamos. Aí uma pessoa veio aqui e falou a favor, e a Roberta Cardoso está inscrita. E aí a gente vai colocar em votação se a gente vai deliberar ou não. Foi a questão que você. A sua questão de ordem foi acolhida. Nós vamos votar ela. Foi acolhida a sua questão de ordens. Votaremos. Eu sou de Araxá e eu gostaria de fazer um desagravo ao que o colega falou aqui, um desagravo em defesa da diretoria do sindicato, porque parece que ele esqueceu a recomendação que a nossa colega Fanny falou, que nós temos que defender o nosso sindicato. E se há uma coisa, o Sejusmig, que eu me lembre, desde a gestão da Sandra Silvestrini, é a presença constante em nossas comarcas. Eles estão lá todos os dias, eles estão visitando as 296 comarcas de Minas Gerais. Todos os nossos canais de comunicação de nós sindicalizados com a sede é atendida prontamente em qualquer canal de comunicação. Então, não falta empenho da diretoria, falta vergonha na cara de nós sindicalizados. Sabe por quê? Não, peraí. Eu estive presente nas caravanas do RRF. Eu estive, e a maioria dos nossos colegas do Triângulo Mineiro, que fazia presença lá. Enquanto nós estivemos mobilizados, os deputados não votaram. O governador Romeu Zema aprovou na calada da... Ele não aprovou com voto de deputados, porque ele não tinha maioria, porque pressão... Nossa, pressão popular. Então, não adianta vocês ficarem sentados com a bunda na cadeira, exigindo, querendo direito, enquanto a diretoria sozinha não vai fazer milagre. A gente tem que agir. Pessoal, olha só. Acolhida a questão de ordem do colega William de Paraguaçu, está maduro, ele defendeu que nós não devemos votar uma resolução política, o colega veio e defendeu. Então, a votação é a seguinte: quem votar sim eu concordo em deliberarmos sobre uma resolução política hoje. Quem votar não eu não concordo em votarmos uma resolução política hoje. Em processo de votação, quem concorda com nós, com a plenária, este encontro de delegados, analisar e avaliar e votar uma resolução política ainda hoje. Levante o crachá. Perfeito. Pode abaixar. Quem vota não, não temos condições. Então vamos contar os votos aí, por favor, para a gente constar. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. 7 votos. Quem se abstém de votar? 1. Levanta a mão bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, por 14. Por contraste, né? Por ampla maioria, a gente vai dar sequência aqui. Agora é o seguinte, quantos destaques nós tivemos? Modificativos e supressivos. Quais itens? 1,
Tá, 1, 2, 3 e 4 das diretrizes. Tá. Então, olha só. Pessoal, continuando aqui, para a gente ser objetivo. Nós tivemos 4 destaques aos 4... Atenção, pessoal. Nós tivemos... Atenção. Pessoal, volta à resolução em PDF. Nós tivemos 4 destaques modificativos nos itens 1, 2, 3 e 4. Tá? Alguém retira? Todo mundo mantém? O 1 é Sãozinha, 2, Flávio Mendonça e Elisete, 3 é a Márcia e 4 Elisete. Está mantido ou alguém retira? Está mantido. Oi? Elisete, é só no item 2 ou no item 4 também? Cadê Elisete? É você? Então 4 não. Então 1, 2 e 3. 1 é Sãozinha, mantém, Sãozinha? 2, Flávio, mantém, Flávio? Elisete mantém o 2 e Márcia mantém o 3? Tá, então tá. Então é o seguinte, nós vamos iniciar a votação da nossa resolução política e da pauta de reivindicações, ressalvados os destaques 1, 2 e 3. E quem quiser incluir, depois a gente vai abrir para a inclusão de algum item que ficou eventualmente fora. Na pauta. Não, é uma votação só. Então, ó, ressalvados os itens 1, 2 e 3 das diretrizes e quais itens? Para você saber. Na inclusão é depois, eu expliquei. Tudo é inclusão? Então, inclusão é depois. Isso é modificação. Então, ó, pessoal, vamos votar a nossa resolução política e pauta de reivindicações, ressalvados os destaques dos itens 1, 2 e 3 das diretrizes políticas. Inclusão a gente vai discutir num segundo momento. Então, em processo de votação, quem aprova a resolução política que está sendo proposta e a pauta de reivindicações, ressalvados os itens 1, 2 e 3 das diretrizes. Por favor, levantar o crachá. Segura um pouco. Só segurar um pouquinho para a gente fazer um registro. Só um pouquinho. Ainda tem Miss e Mister, sorteio de presentes e a confraternização. Vamos lá? Todo mundo levanta aí, quem quiser votar, aprovando a resolução ressalvados, itens 1, 2 e 3. Pronto? Beleza. Quem rejeita essa resolução, não concorda com essa resolução, nem com essa pauta de reivindicações, por favor, levantar o crachá. Nenhum voto. Quem se abstém de votar? Então, por ampla maioria, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstenções. Então, por ampla maioria, aprovada a resolução política e a pauta de reivindicações. Agora é o seguinte, o Adilson Silveira, que é o nosso secretário, vai chamar a pessoa para ver o que quer modificar no item 1 e a gente vota. Se não for polêmico, a gente pode votar até em bloco. Item 1, 2 e 3, agora abre o arquivo em Word, que é igual a esse, e alguém vai digitar lá para nós. Então, Adilson, tem a palavra. Para adiantar, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar então todo mundo aqui, ó. Aí vai vir primeiro a Sãozinha, de Senador Firmino, Flávio Mendonça, a Elisete, lá de Sete Lagoas, e a Márcia de Caratinga. Já ficam aqui, por favor. Oi. Aqui do lado. Não, o microfone. Então vamos lá. Você quer alterar o item 1, né? O item 2? Então, item 1. O que você quer alterar ali? O que eu quero, eu acho que é mais uma explicação. Só um minutinho. Ô, gente, escuta aqui, que nós vamos votar. O que eu quero, Eduardo, é mais uma explicação. Tudo, eu concordo com tudo que... Calma, gente, vamos respeitar a companheira. Eu concordo com tudo que está no 1. Certo. Eu quero é que nós, da base, participamos mais. O que eu quero é que nós, da base... Quando tiver convocação, venha, porque estamos 400 aqui. Por que lá na porta do TJ, lá na Aleng, só tem 50?
Certo. Só tem 40. Beleza. Só tem 30. Sãozinha. Então, eu quero um adendo, uma explicação, qualquer coisa assim, tá? Tá. Gente, tá. A Sãozinha tá certa. Ela participou de todas essas mobilizações, atendeu a todas as convocações, tá? A gente pode colocar ali, ó, fomentando a participação da base, né? O Sejusmig continuará empenhado na luta pela preservação e ampliação dos direitos da categoria, fomentando a participação da base. Isso aí é do Word? Onde a gente pode incluir aqui, Felipe? Peraí, não. Tira aí. Peraí. Vamos fazer. Isso aqui é uma minuta. Depois a gente vai votar se concorda com a alteração ou não. Ou se aprova o texto original. Tá? Lançamento de convocação para atos, mobilizações e convocação para a Assembleia Geral e última tempo determinado, vírgula. Ponto. Coloca um ponto, fica melhor. Coloca um ponto. Lá no final. No final já tem um ponto. Continue. Além disso, o sindicato deverá, além disso, o sindicato deverá fomentar, vírgula, ainda mais, vírgula, a participação da base nas mobilizações. Não, atende, só isso. Ô, Sãozinha. Mas ela quer que delibere que todo mundo participe. Isso é do direito de cada um, o direito de ir e vir, Sãozinha. A pessoa decide se vai ou se não vai. Tá? Ali te atende? Então, beleza. O 2, quem vai falar sobre o 2? Vocês dois vão falar sobre o 2. Pode? Eduardo. Sim. O item 2, eu queria tão somente pedir para incluir, né, ali que você colocou oficial judiciário, lá embaixo, tá? Oficial judiciário e comissário da infância e juventude. Nós temos um problema crítico em Sete Lagoas, que são as psicólogas. Nós já tem concurso válido, vigente. Já tem? Aqui é o seguinte, ó, só explicando. É só porque elas estão só... Volta lá, ó. Nesse sentido, o sindicato deverá intensificar a luta pelas nomeações no concurso 0122, que tem psicólogo, tá? E o concurso para aqueles cargos que não estão contemplados nesse edital. Então, ali a luta pela nomeação. Está esclarecido? Está esclarecido, Eduardo. E assim, porque as psicólogas estão com pauta para praticamente um ano para frente. Certo. E não tem jeito de continuar assim. Ali então, a nossa luta é já para nomear as psicólogas. Nomear as psicólogas. Porque o concurso já estava homologado, tá bom? Você concorda, então, em colocar para nomear? Já está lá. Tá. Aqui, ó, nesse sentido, o sindicato deverá intensificar a luta pelas nomeações no concurso público regido pelo 0122. Perfeito, resolvido. Oficial de justiça, psicólogo e assistente social. Bem como pela publicação de novo edital para os cargos que não estão contemplados naquele edital. Arrasou, por isso. Retira? A gente confia. Retira. Retirada a questão. Próximo. Andamos um pouco. Colegas, Flávio. boa noite. Logo meu primo Flávio Mendonça. Beleza, Flávio? Vai lá. Colegas, boa noite. Rapidamente aqui, eu prestei muita atenção, gostei demais das diretrizes, como gostei demais da pauta de reivindicações. Ontem a deputada Beatriz Cerqueira disse isso aqui, que do nosso encontro deveria sair uma resolução de lutas da categoria. Então, isso é a efetividade deste encontro. Então, parabéns por termos decidido pela deliberação e já aprovada, né, essa resolução. E no item 2, eu só pedi um destaque, porque no Ministério Público, eles transformaram os cargos efetivos de técnico do MP e analista do MP, que eram providos por meio de concurso público, foram transformados milhares de cargos em cargos de comissionamento amplo, cargo em comissão, cargo de confiança, ou cargo do parente do indicado. Então, eu gostaria de sugerir à plenária, né, e à diretoria, que o item 2, reforçando a defesa do concurso público, fosse também de incentivar ou lutar contra o Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Justiça tenha qualquer iniciativa
de criação de cargos, de transformação de cargos efetivos em comissionados. Porque amanhã eles tiram a terceirização, tiram os estagiários, mas transformam os cargos efetivos em comissionados com R$3.000 e nomeia todo mundo o cargo sem concurso público. Beleza. Então fica Obrigado. essa sugestão. Obrigado. Coloca na sequência aí de vermelho. O sindicato lutará, vírgula, ainda, vírgula, contra a transformação de cargos efetivos em cargos comissionados, vírgula, bem como ampliação e criação de novos cargos comissionados, novos cargos em comissão de recrutamento amplo. O sindicato lutará ainda contra a transformação de cargos efetivos em cargos comissionados de recrutamento amplo, bem como contra a ampliação desses cargos. Atende a redação? Atende. Então, a redação atende. Temos mais uma emenda modificativa. Qual que é o artigo? O item 3? Item 3. Sexismo. É a do sexismo? É o sexismo. Machismo e sexismo também. Mas tem mais. Então, peraí. Vamos lá. Gente, eu achei que eu tinha que colocar tudo. Não. Sinceramente, é porque o Brasil e o mundo está muito preconceituoso mesmo. Então, é isso. Vamos lá. Depois de machismo, coloca sexismo. Depois de machismo, coloca sexismo, de vermelho. Sexismo, vírgula. O que mais? Misoginia, vírgula. Tirar transfobia e homofobia e trocar por LGBTQIA+. São coisas diferentes, não são não? Transfobia e homofobia? Está dentro do... LGBTfobia. LGBT... Você quer colocar tudo? LGBTQIAPN mais fobia? Mais fobia. Então vamos, LGBTQIAPN mais fobia. Não. LGBTQIAPN mais fobia. Sim, ó, LGBTQIA mais fobia. Eu acho que tem um PN ainda, não tem? LGBTQIAPN mais fobia. Pronto, beleza. Acabou, né? Acabou. Podemos votar em bloco? Podemos. Ó, é o seguinte, nós vamos votar, quem votar sim, vota sim às emendas, não ao texto original. Beleza? Então vamos votar sim às modificações. Tranquilo? Em processo de votação, quem aprova as modificações, favor levantar o crachá. Beleza? Dá para ver que é ampla a maioria. O texto, se for aprovado, vai deixar de ficar em vermelho, vai ficar em preto, vai integrar o texto, tá bom? Pode abaixar. Quem rejeita, a gente está votando em bloco. Quem rejeita as alterações, levantar o crachá. Quem rejeita agora? Quem rejeita as modificações e vota pela manutenção do texto original. 1 voto. 1 voto. Quem se abstém de votar? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, o contraste é claro, por ampla maioria, passa a integrar o texto às propostas dos companheiros de forma democrática. Agora a gente abre para emendas inclusivas. É trabalho. Vamos lá. O Alexandre Pires, pessoal. O Alexandre Pires me enviou a pauta de reivindicações que foi aprovada lá no Sinjus. São 2 questões que eu acho que a gente pode incluir no nosso texto. Vai lá na pauta de reivindicações, coloca tudo de preto. Tudo de preto. Gente, vocês salvam esse texto aí depois do final, viu? Tá, agora vai lá na pauta de reivindicações. Lá embaixo. Eu estou inscrito e vou apresentar 2 inclusões que foram as inclusões que o Sinjus aprovou lá. Vamos lá, 25.
Coloca o cursor depois do ponto e dá um Enter, que ele vai fazer o 25. Cursor, depois de desembargadores ali. Vamos, gente. O Darlan foi cancelado. Cadê o Darlan? Darlan, você foi cancelado. Não, põe o cursor depois de desembargadores e dá um Enter. Dá um Enter. Aí, 25. Auxílio, negrito. Auxílio medicamento para aposentados. Auxílio medicamento para aposentados. Auxílio medicamento para aposentados. 2 pontos. Transformação, depois tira o negrito. Eu quero ver se esse digitador, quem que está digitando? Maíra? Vamos ver se ela passou na prova de digitação. Transformação do valor recebido. A pauta é conjunta, a luta é conjunta, nada mais óbvio do que a gente integrar a nossa pauta, o que foi aprovado lá, se for pertinente aqui para nós, né? Então vamos lá. Transformação do valor recebido a título de auxílio refeição barra alimentação, auxílio refeição barra alimentação, em auxílio medicamento, para aposentados no ato da aposentadoria. Ponto, dá um Enter. Ponto, dá um Enter. 26. Negritado. Incentivo por escolaridade. Esse o Felipe vai gostar. Esse você vai gostar. Incentivo por escolaridade para servidores com mestrado. Porque, gente, até a pós-graduação a gente consegue usar na nossa carreira, né? O mestrado tem uma pontuação muito baixa em relação à especialização. Com mestrado barra doutorado. Cancelado, você está cancelado. Não, vai ter que ser rápido. Tem acordo, gente. Vamos lá, criação de incentivo por escolaridade nos moldes adotados por outros órgãos similares. Está bem simples aqui, mas é isso, é uma diretriz. E aí a gente vai em cima, como que vai ser, né? Como que isso vai ser implementado, a gente corre atrás. Agora o Tuca vai chamar aqui rapidinho quem fez emenda inclusiva. Vamos falar aqui e votar em bloco, se não for polêmico. Se for polêmico, a gente vota separado, tá? Dá para ter acordo, né? Nós não representamos os pensionistas, mas eu acho que dá para colocar para aposentados e para aposentados no ato da aposentadoria e seus pensionistas. E pensionistas. Vai beneficiar só quem for aposentar e os que já estão aposentados. Dá uma lida. Transformação do valor recebido a título de auxílio, refeição, alimentação e auxílio medicamento para servidores e para aposentados. Tira no ato. É que ele está falando aqui que não vai garantir para os atuais. Tira no ato da aposentadoria. Para aposentados e pensionistas. Valeu, obrigado. Acolhido aqui de ofício. Aprovação a gente vai ver depois. Tá, beleza. Agora, Tuca, vai chamando aí. Bora agilizar, gente? Ó, pessoal, ó, deixa eu só consultar aqui, ó. Sumali de Areado, Paulo César de BH. Vocês foram contemplados aí com a questão aqui do auxílio? Sumali tá onde? É só pra gente matar. Foi contemplada, Sumali? Sumali retirou. Ok, então ok. Agora nós vamos chamar aqui então o Franklin lá de Santa Rita do Sapucaí, Jussane de Sete Lagoas, Sinara de Montes Claros, Moema de Ipatinga e Kátia de Cataguases. São quantos? 5, 6? 2, 3, 4. Gente, vamos ser objetivo. A minha pauta de reivindicação é essa, para a gente tentar fazer um texto e ser objetivo e rápido. Primeiro vamos começar com o Franklin. E eu tenho uma ideia aqui, ó. Se não der tempo, a gente vai ter que cortar alguma coisa. Como a gente não vai cortar o Darlan, nós vamos cortar o sorteio de brindes. Só um minutinho, que tem uma proposta do Darlan aqui, que é a seguinte.
fazer o Miss e a Mister na festa. Nem database vocês comemoram desse jeito. Então, aprovado na festa. Vai ter um intervalinho lá, você faz sua festa na festa. Beleza, acolhido. Vamos lá, então. Olá, boa noite. A minha solicitação seria incluir a obrigatoriedade de servidores efetivos no Sejusc, porque a gente vê no estado inteiro somente terceirizados. E isso é um trunfo, lotação de servidor efetivo no Sejusc. Beleza. Por conta... Só, dá aí. Tá. Também é servidor. Mas qual que é, o que é no Sejusc? É porque tem um grupo de trabalho já instituído. Sim, eu faço parte. Solicitar reunião de providência de trabalho, via Procuradoria Constitucional 423/2020. Com qual objetivo? Com o objetivo de lotar servidores do Sejusc de todas as comarcas, com pelo menos um servidor na função de gerente. Tá, beleza. Ó, vamos lá, 27. O 27, a da colega está na nossa pauta de reivindicações de 2022. O dele é novo. É o seguinte, Sejusc, C-E, tudo maiúsculo, J-U-S-C, Sejusc, 2 pontos. Lotar um servidor efetivo em cada um dos Sejuscs, vírgula, bem como lotar uma função de gerenciamento de secretaria em todos esses setores. Contemplou a redação? Você quer a reunião? Hã? Não, criou o cargo de gerente e é gerente PJ 77. Viu? Se for polêmica, a gente vota separado. Contemplou? Lotou o cargo de gerente, já tem a gratificação de gerência. É porque o que acontece? Tem uma portaria do TJ que fala que é que esse cara... Bárbara Gomes, Juiz de Fora, também pode vir, Bárbara. Aqui, ó. Só que já tem a portaria regulamentando. Então, alguns sejos que já tem a portaria... Qual que é o seu encaminhamento? Deixa eu ler. Porque já tem esse GP. Tá. 27, Sejusc. A. Lotar um servidor efetivo em cada um dos Sejusc. Ponto e vírgula. Se for o caso, a gente vota separadamente a linha A e a linha B. B. Solicitar reunião e providências do grupo de trabalho criado pela portaria conjunta número 942/PR, portaria número número 942/PR/2020. PR de presidência, PR/2020, vírgula, com o objetivo de lotar servidores nos Sejuscs de todas as comarcas, vírgula, tendo pelo menos um servidor na função de gerente, de secretaria, ou remunerar a função de supervisor técnico operacional prevista na resolução 873/2018 do TJMG. Um está pedindo um servidor, o outro está pedindo um servidor e que haja pelo menos um gerente ou supervisor. Eu acho que não conflita.
Concurso? Então tem criação de cargo, né? Você tem que criar um cargo novo, de mediador. Tá. Vamos lá. 28. Isso é no Sejus também? Hã? Não, e essa função de mediador funciona no Sejusc? Então a linha C. É o mesmo tema Sejusc. É isso que eu quero saber. Ponto e vírgula, a linha C. Criação do cargo e realização de concurso. Isso é através de lei, né? O cargo só é criado por lei. Criação do cargo e realização de concurso para mediador e conciliador. Às vezes lota agora, depois. Se você não concorda, colega, você vota contrário. Você vota contrário. Não sei, aí depende do diretor do foro, depende de um monte de coisa. Gente, peraí, quem se inscreveu? As inscrições encerraram. Beleza? Quem se inscreveu? Vamos chamar quem se inscreveu. Quem que é o próximo? Pode passar no microfone aí, Alexandra. Quem se inscreveu? A gente já passou a fase de inscrições. Jussane, já falou? Já falou. Próximo. Sinara. Só para incluir esse plano de diretrizes, o auxílio tecnológico para os servidores. É para incluir no plano de diretrizes o auxílio tecnológico para Tá, você quer, está na nossa pauta de reivindicação de 2022. Você quer que inclui na pauta de reivindicações? Pode ser na pauta? Pode. É porque eu até conversei com o Tuca. É na pauta, né? Vamos lá, 28. Auxílio tecnológico. Auxílio tecnológico. A gente falou de garantir condições de trabalho, a questão dos servidores em teletrabalho. Então, lá nas diretrizes já pincela. E aqui a gente põe como uma pauta de reivindicação que já foi aprovada em AGE na pauta de 2022. Auxílio tecnológico. Instituir auxílio tecnológico aos servidores em teletrabalho, é isso? Teletrabalho. Aos servidores em teletrabalho. Só contempla? Não, mas você quer que seja no mesmo valor do auxílio? Porque a nossa luta é para que seja no mesmo valor do auxílio transporte, para a gente ter o argumento de não ter aumento de despesa. Mas eu acho que pode ficar em aberto. Pode conseguir até maior. Eu acho que pode ficar em aberto. Eu acho. O que você que está fazendo o encaminhamento, você decide. Sim, é porque a gente perde o auxílio transporte, né? Mas você quer que consta que é no mesmo valor? Não precisa. Não, só consta que quer, só para enxergar. Beleza, próximo. Desculpa, gente, eu estou tentando ser objetivo e não autoritário, tá? Oi? Moema de Patinga. Tá. Maravilhoso seu nome, inclusive. Obrigada. Boa noite. Então, eu queria dizer, né, em primeiro lugar, que eu me sinto... Está saindo aqui? Representada pelo sindicato, tá? Só que eu acho que assim, a gente poderia, né, aqui ter tido um tempo por categoria para a gente poder discutir, né, as questões específicas, para a gente poder também participar, né, dessa construção aí, dessa pauta de reivindicação. E aí eu percebi que uma reivindicação bem antiga, né, que a gente tem trazido nos encontros, ela não foi contemplada, então por isso que eu pedi a inclusão, tá? Seria uma reivindicação, né, referente ao projeto de lei, né, que reconhece o assistente social judicial, o psicólogo judicial, o oficial de justiça, comissário de justiça, comissário da infância e juventude e o pedagogo judicial como profissionais que executam atividades de risco, né? Beleza, deixa eu só te esclarecer uma coisa. Isso é pauta de reivindicações perante o tribunal. Exato. A gente precisa de uma lei lá no Congresso e a FENAJUD já apresentou. Então, aí eu até fiquei na dúvida se entraria na pauta de reivindicação ou naqueles compromissos primeiros. Nos compromissos. Exatamente. Nos compromissos. Vamos lá, então, nos compromissos? Eu acho que é tranquilo para a gente incluir. Vai lá nas diretrizes. Vai lá nas diretrizes. No final das diretrizes aí, 21. Ponto. Atuar pelo reconhecimento
como atividade de risco. Atuar pelo reconhecimento como atividade de risco dos cargos. Não, peraí. Carga analista, né? Peraí. Atuar pelo reconhecimento Dos profissionais, né, que executam atuar pelo reconhecimento como atividade de risco dos servidores que cumprem diligências externas. Dos servidores que cumprem diligências externas, vírgula. Quais sejam, 2 pontos. Quais sejam, 2 pontos. Oficial de justiça, vírgula. Assistente social, vírgula. Psicólogo, mudou a especialidade, agora é só psicólogo. Então volta lá, aqui ó. Atuar pelo reconhecimento como atividade de risco dos servidores que cumprem diligências externas no TJMG. No TJMG. Quais sejam? Oficial de justiça, assistente social, psicólogo e comissários da infância e da juventude. E comissários da infância e da juventude. Tá. Retira lá oficiais de justiça pela questão coletiva. A gente é impedido de atuar coletivamente em nome dos oficiais de justiça sob pena de multa de R$1 milhão. Ô, Eduardo, Né? Ô, Eduardo, tá faltando pedagogo. TJMG nós não temos pedagogo. Que a gente está falando ali, ó, no TJMG. TJMG a gente não tem pedagogo. Na luta nacional em Brasília, a gente incluiu o pedagogo, porque tem pedagogo em Pernambuco e outros estados. Como aqui é a luta nossa perante o TJMG, perante o TJMG não, a gente vai atuar em Brasília. Mas para garantir esses cargos do TJMG, beleza? Atendeu? Tem mais algum inscrito? Ô pessoal, ó, foi perdido um óculos aqui, tá? Tá com a gente aqui na mesa, tá bom? Um óculos tipo Ray-Ban. Agora, Kátia. É a última inscrita? Sou. Não? Tá, beleza. Tá funcionando, tá não. Vamos lá? A minha reivindicação também é em relação à minha categoria, comissário da Infância e Juventude. Eu peço para incluir na pauta de negociação com o presidente a situação dos comissários da Infância e Juventude. Eu digo situação para a gente não entrar em detalhes, mas a questão é que nós somos a minoria e toda minoria ela está sujeita à discriminação e a assédio moral. E das 298 comarcas, só 26, me parece, que tem comissário. Então, eu digo situação para a gente não entrar em questões de resolver, de fazer concurso para ter mais comissários. Aquele concurso ali, acredito que é para as vagas já existentes, que são 300 comissários. Nós somos realmente muita minoria, né, dos 16 mil servidores. A luta pelo concurso para comissário está ali já. A luta pelo concurso do comissário está ali, mas não em relação à lotação de referência para aumentar o número de comissários, porque só tem 26 comarcas. Ampliar o número de cargos, a lotação de cargos de comissário da infância. Aumentar consideravelmente, porque só 26 das 298 comarcas que têm o cargo de comissário. Beleza. A outra que eu ia falar, porque aqui a gente tem que ser objetivo. Sim. Pauta de reivindicações. Tá, aí eu peguei um encaminhamento objetivo, que é lutar pela ampliação do número de cargos de oficial judiciário da especialidade comissário da infância e da juventude nas comarcas. Isso eu peguei. Sim. Aí eu entraria nos princípios, igual ela colocou também, entraria nessa primeira parte, porque a situação dos comissários ser considerada junto à mesa de negociação do presidente do Tribunal de Justiça, porque nós nunca somos citados. Pega o microfone, Rui. Vou deixar o Rui. O Rui é comissário da infância também? Aí achei comissário com comissário. Graças a Deus. Eles vão se entender. Na verdade, ela tem razão. Essa luta, né, desde o Código Menor, o número praticamente é o mesmo, o número de comarcas. Então, ampliação, criação de cargos de comissário, bem como coordenador do comissariado. Tranquilo.
Não, já formula o texto aí. Vê se contempla a criação de ampliação do número de comissários da infância e da juventude, bem como os cargos de coordenador do comissariado. Coloca aí, 29. 22 lugares. 29. Comissários da infância e da juventude. Aí o Rui vai formular o texto. Pessoal, e a gente vai continuar recebendo as sugestões dos colegas por telefone, por nossos canais. Não esgota aqui. A nossa pauta, a nossa luta não esgota aqui não, tá? Ah, eu tive uma ideia agora. Tem que ampliar também psicólogo, isso e aquilo. A nossa pauta não se esgota, a gente está pronto para receber, tá? Mas aqui, para a gente finalizar, a gente precisa respeitar quem se inscreveu e para a gente poder finalizar. Então, formula o texto, Rui. Comissário da Infância e Juventude, ampliar o número de comissários, devendo ser considerada a lotação em todas as 298 comarcas, bem como o cargo de coordenador do comissariado, que os colegas, até mesmo em BH, são 50 comissários na vara civil e 50 na vara infracional. Na vara civil, a colega ganha gratificação, trabalha 8 horas e tudo. Na vara infracional, o colega que chefia lá 50 comissários, não tem. E no interior também precisa dessa realidade. Os únicos cargos existentes é o do Darlan, da Denise Pires, colega aqui ali de BH, e de Uberlândia. Mas todo setor precisa de uma coordenação. A Raquel aqui é nossa assessora, e o assessor e a assessora têm uma função muito importante. Ela falou ali, ó, ampliar o número de cargos. Por quê? Porque pode vir então beleza, o voluntário. Não é disso que a gente está falando. Né? Então, parabéns, Raquel. Ampliar o número de cargos efetivos de oficial judiciário, vírgula, oficial judiciário, cargos efetivos de oficial judiciário, especialidade, comissário da infância e da juventude. Comissário da infância e da juventude, vírgula, devendo ser considerada a lotação em todas as 298 comarcas, bem como respectivos coordenadores do comissariado. Oficial judiciário, cargos efetivos de oficial judiciário. A última inscrita, a nossa colega Bárbara, de Juiz de Fora. A minha reivindicação tem a ver com o benefício que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já recebe. Ali naquela questão que foi incluída aí pelo sindicato, o outro sindicato, seria o reembolso de consultas médicas, exames e cirurgias que não são contempladas pelo plano de saúde. Essa é a minha reivindicação. O Frank estava conversando comigo. Alguém me ajuda? Qual que é a reivindicação? Desculpa, perdão. Sim. Lá na questão dos medicamentos, ampliar lá, que seria o reembolso de consultas, exames e cirurgias não cobertos pelo plano de saúde. Brasília já tem isso. Oi? É porque lá em Brasília eu acho que o plano de saúde Pode pôr o plano de saúde ou previdência. Porque o plano de saúde é do tribunal lá, né? Sangue. Deixa eu te falar uma coisa. Lá o plano de saúde não é aquele de gestão do tribunal, TJDFT? Aí eu não tenho detalhes. Que aí muda a figura, né? Aqui o tribunal não paga plano de saúde pra gente. Sim. E aí? Pois é, mas aí a gente poderia colocar também os que não são previstos pelo IPSENG, ué. Pode ser. Ah, não tem jeito. Entendi. Considero, retiro o que eu falei, porque você está me dizendo que Brasília é diferente. Não, eu não sei se é diferente. Eu imagino que lá seja um plano de autogestão. Então, qual que é a lógica? O tribunal
oferece um plano de autogestão para os servidores. Se esse exame não é coberto, o plano é oferecido pelo tribunal, aí ele ressarce aquele que está fora. É como a gente no plano de saúde, você pede reembolso quando o plano não cobre, não é isso? É a mesma lógica. Então, eu acho que não funcionaria aqui no Tribunal de Justiça. Mas se a senhora quiser manter, a gente põe em votação. Não, mas aí eu retiro. Tá porque bom, a gente não tem beleza. Tem mais inscritos? Então é o seguinte, eu vou consultar a plenária, primeiro, se nós podemos votar em bloco. Ou tem alguma questão polêmica que quer votar separado. Então, quem concorda que podemos votar em bloco, levanta o crachá. Beleza. Para votar todas as emendas em bloco. Pode abaixar. Quem considera que não podemos votar em bloco, temos que votar uma a uma, levantar o crachá. Então, abstenção. Então, por ampla maioria, pelo contraste aqui, podemos votar em bloco. Agora vamos votar se aprovamos ou rejeitamos as emendas. Em processo de votação, quem aprova todas as emendas inclusivas, só vou levantar o crachá. Beleza. Registro fotográfico. Mantém levantado, só mais um pouquinho. Beleza. Pode abaixar. Nós estamos votando em bloco. Quem rejeita todas as emendas, por favor, levantar o crachá. Acho que nenhum, né? Quem se abstém de votar as emendas? O William de Paraguaçu se abstém de votar. Então, por ampla maioria, com um voto contrário, do William de Paraguaçu, aprovar todas as emendas. Então, o nosso texto está aprovado. Muito obrigado pela paciência. Hoje foi mais difícil do que nos outros encontros, porque a gente quis trazer algo propositivo, democrático, com a participação de quase 400 pessoas. Então, parabéns para vocês que estão aqui até agora. Parabéns para a nossa categoria. Yeah.